Depois nós temos os momentos da narrativa, do enredo. São esses os momentos da narrativa. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. Em um conto, se não houver conflito, não tem história para contar. Todo conto precisa de um conflito, precisa de um problema para ser resolvido lá no final, que é o desfecho. Então, identifique no conto Bisavô e a Dentadura os parágrafos correspondentes a cada um dos momentos da narrativa. Então, nós temos aqui embaixo as opções dos parágrafos e aqui nós temos os momentos do texto. Situação inicial. A situação inicial é o começo da narrativa. É o momento em que se apresentam as personagens, o tempo, o lugar em uma situação de equilíbrio. Quer dizer, está tudo bonitinho, não tem problema algum. Não precisa necessariamente ser tudo isso. Às vezes você não tem o tempo, ou às vezes você não tem o lugar, mas você vai ter o início da narrativa, em que geralmente você apresenta as personagens ou a personagem. Você diz quando aconteceu a história, onde aconteceu a história. Não tem problema, não existe nenhum problema ainda. Então, A, B, C ou D? Quais desses parágrafos entraria aqui na situação inicial? Fazem parte da situação inicial. Conflito, aqui está em equilíbrio. O conflito é o desequilíbrio, ou problema provocado por algum motivo. Está tudo bem, não há problema algum na narrativa, aí acontece um problema, vem um desequilíbrio. Quais são os parágrafos que indicam esse conflito, esse desequilíbrio em que as coisas começam a sair daquela tranquilidade? Todo conto precisa ter um clímax. O clímax é o momento de maior expectativa, de maior tensão na história. Quais são os parágrafos que indicam o clímax da história? Por fim, é o desfecho, final e resolução do conflito. Você tem todo um conflito dentro da narrativa e no desfecho você vai resolver esse problema, você vai resolver esse conflito. Quais são os parágrafos que indicam o desfecho da história? Por fim, na última página da apostila de vocês, nós temos esse esqueminha, hora de organizar o que estudamos. O esquema é uma forma de organizar o conhecimento sobre algum assunto. Leia e observe como podemos organizar o que estudamos sobre a história lida. Conto. Narrativas de fatos imaginados, fictícios. Se é um conto, ele não precisa ter acontecido, não é uma notícia de jornal. Então, o conto é imaginação. Você pode se basear em um fato que realmente aconteceu, em uma história verídica, em uma notícia de jornal, mas a partir do momento que você cria o conto, você imagina outras coisas, você vai criar a ficção, você vai inventar algumas coisas que não estavam na história original. Se você contar do jeito que estava numa história original, você tem uma notícia de jornal. Então, isso se o conto for baseado em um fato, em uma realidade à nossa volta. Então, o conto você tem que imaginar, são fatos imaginados, são fatos criados. É uma ficção. A ficção é quando você inventa, é quando você cria, é quando você sonha com alguma coisa que não aconteceria talvez no mundo real. Peguem os filmes ou histórias de ficção científica, por exemplo, é aquele tipo de história que lá na frente, lá no futuro, às vezes possa acontecer. Por exemplo, você criar uma máquina do tempo. Não existe. É uma ficção científica. Você cria uma história em que existe ali uma máquina do tempo. Ficção científica. Mas se no futuro criarem uma máquina do tempo, ou se, sei lá, descobrirem que já existe ou que já existiu, essa ficção passa a se tornar realidade também. Mas é uma ficção ligada à ciência. Os elementos da narrativa, conforme nós já vimos, são narrador, espaço, personagens, tempo, enredo e ação.
E os momentos da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Essa é a parte final da nossa apostila. Leiam com bastante atenção, estudem bastante esses elementos da narrativa, estudem bastante esses momentos da narrativa, tentem entender bem. Se não compreenderam direitinho, perguntem, porque é algo que nós vamos trabalhar muito no decorrer da nossa vida de estudantes. Então é importante que vocês consigam aprender bem e que vocês tirem as suas dúvidas para não terem problemas nas séries seguintes ou mesmo no decorrer do 6º ano, ok? Bom dia a todos, tenham uma ótima semana e a gente se vê na próxima aula.